Abre a tua Bíblia em Mateus 7, verso 21. Eu vou estar ministrando uma palavra agora. E se eu falar rápido, vocês me freiam, tá? Porque eu tenho poucos minutos. O tema da minha palavra é: como ter um ministério artístico que marca a minha geração. Quem está anotando? Não está ouvindo? Diz que lá atrás eles não estão ouvindo nada. Continua não ouvindo? Então como vocês estão falando que não estão ouvindo? Tem lugar aqui? Não? Não, né? Estão ouvindo agora? Mais ou menos. Como? Amém. Melhorou? Amém. Vamos lá. Mais uma vez, repetindo o tema da palavra. Como ter um ministério artístico que marca a minha geração? Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre nós, põe a tua mão sobre a minha vida. Me usa, Deus, como boca do Senhor neste lugar. Dá-me a tua unção, cobre a minha vida. Declaramos que o Senhor é rei neste lugar, que o Senhor é Senhor neste lugar, que o Senhor tem a primazia de todas as coisas, e queremos que a tua vontade aconteça hoje aqui, nesta tarde, aquilo que o Senhor planejou para nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele nos leva a entender que uma pessoa pode servir a Deus talvez até uma vida inteira e não fazer a vontade dele. Porque esse texto fala assim: Deus, no teu nome nós profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres. Só que antes ele fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meus irmãos, na atualidade nós corremos o risco de passar a vida toda correndo para lá, para cá, sendo, fazendo, acontecendo e não fazer a vontade de Deus. A gente está na geração fast food, tudo é muito rápido. Você quer uma comida, você vai no McDonald's, em poucos minutos você tem. Você quer uma internet, você compra uma banda larga para sua casa, coloca. Só que amanhã a banda larga já não serve mais, ela já não está tão larga assim. Tudo na nossa vida, a modernidade, ela faz a gente sempre querer mais, mais, mais. E sempre correr mais, mais, mais. E no nosso ministério, nós corremos o risco de fazer mil coisas. Sabe, correr para lá, fazer espetáculo, gravar CD. E aí, não, eu tenho que gravar mais um CD esse ano, porque todo grupo de música grava um CD por ano. Não, eu tenho uma escola de arte, então todo ano eu tenho que fazer um espetáculo. E a gente faz e corre, e olha roupa, e olha coreografia, e ensaia, e faz, e acontece. Só que esse texto fala que nós corremos risco de fazer tudo isso e não estarmos fazendo a vontade do Senhor. Está chegando evangelizando com arte, a gente tem que ter alguma coisa nova, e vamos mostrar, e vamos correr para lá e para cá. Irmãos, mas corremos o risco de não estarmos fazendo a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós confundimos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Nós confundimos o desejo da nossa alma com o desejo do Senhor, com aquilo que realmente Ele te chamou e te designou para fazer. E nós que trabalhamos com arte, normalmente somos muito apaixonados pelo que fazemos.
E porque somos apaixonados, corremos o risco de deixar de adorar ao Senhor e adorar a arte. A gente tem viajado e muitas vezes a gente vai a lugares que a gente vê pessoas, parece que adorando a adoração. Amam estar lá mergulhados. Mas se a gente chama para um evangelismo, não, eu quero adorar mais, eu quero beber mais. Se a gente chama para uma visita, não, eu não quero, eu quero adorar mais. E a gente que mexe com dança, a gente corre o risco de dançar, 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 fazer circo, fazer circo, fazer circo, fazer teatro, teatro, música, música, e não estarmos fazendo a vontade do Senhor. E se Deus tirar de nós esta arma que é a arte, o que vai ser do nosso ministério? E se Deus de repente tirar a sua dança, o que vai ser do seu ministério? Eu passei algo assim, então eu posso falar, tem 1 ano que eu não danço. Porque eu machuquei minha coluna e machuquei o meu pé. Que? Não entendi. Som. Pronto? Posso continuar? Tem 1 ano que eu não danço, porque eu machuquei minhas costas. E quando eu machuquei, eu fiquei muito triste, que o médico falou, eu quebrei uma vértebra da coluna. E aí o médico falou, olha, você quebrou, você vai ter que ficar um tempo sem dançar. E eu fiquei, Jesus, a minha vida é dançar, eu dançava de manhã, de tarde, de noite, e aí? Amém, Senhor, eu recebo. Mas um dia eu fiquei triste, eu falei, Deus, o Senhor não gosta da minha dança? Porque eu sempre achei que o Senhor gostava da minha dança, que eu agradava o seu coração, que eu colocava um sorriso no seu rosto. Aí Deus falou assim, eu gosto da sua dança, mas eu gosto muito mais de você. Aí eu falei, epa, tem algum princípio errado na minha vida. Eu estava achando que a dança tinha algum poder. E tem gente achando que a dança tem poder, meus irmãos. A dança, quando eu falar dança, a Nilce entenda o circo, artistas plásticos entendam as telas, músicos entendam a música, tá? A dança em si não tem poder nenhum. Sabe o que tem poder? O seu coração. Quando você faz arte, é como quando você pega uma esponja, molha a água nela e espreme. Sabe aquele caldo que sai? É a essência que está na esponja. A arte, ela põe para fora a sua essência. É por isso que Deus gosta dela ou não. Porque quando você começa a fazer arte, a sua essência fica à vista. Se tem santidade, vai fluir santidade. Se tem vida com Deus, vai fluir vida com Deus. Se tem sensualidade, vai fluir sensualidade. Vocês entendem? É o nosso coração que atrai o Senhor. A Vanessa está aqui. Ela recebeu uma palavra de Deus há 3 dias atrás. Que ela dançaria nesse Evangelizando com Arte como nunca. Não foi isso? Eu não sei exatamente qual foi a palavra, mas foi mais ou menos assim. Deus falou com ela. Nesse Evangelizando você vai dançar como nunca. E você vai dançar de maneira que me agrada muito. E você vai dançar só para mim. E aí ela ficou, né? Todos nós ficamos muito felizes com aquela palavra. Antes de ontem ela vira o pé. Aí, na hora a gente ficou meio confuso. Mas depois, a hora que a gente foi orar por ela, o Senhor falou assim, ela vai dançar como nunca nesse Evangelizando com Arte. Ela vai dançar por dentro. E essa dança vai agradar meu coração porque vai estar sacrificando a carne. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que aprender novos voos, porque às vezes a gente se apega nessa arma que é a arte e a gente só adora, o Cris falou isso aqui, só adora se for com música, só adora se for com dança. E se tirarem tudo isso, cadê o adorador que está dentro de você? Deus me deu uma frase que eu estou até começando a escrever algumas coisas sobre isso. Ele falou assim, o corpo são as asas, a dança é o voo. Ele falou para mim assim, filha, a dança é para você, não é para mim. A dança é uma maneira que eu extravaso na presença de Deus e eu viajo. Você entende? Ai, a minha dança, eu quero que a minha dança agrade o Senhor. Deixa ele espremer então, para ver o que vai sair no caldo. Não é movimento,
é santidade. Sabe, não é pirueta. Estou falando que não tem que buscar técnica não, meu irmão. Eu tenho uma escola de dança ali, nós ensaiamos todos os dias. Mas diante de Deus, o que vale é o seu coração. E você tem que dançar mesmo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, para pôr para fora todo o seu amor, expressando para o Senhor. Amém? Sabe, quando a gente faz arte, a gente realmente se solta. A Nilceia, quando ela faz a peteca, ela se solta. Nilceia, eu te amo muito, viu? Queria que você soubesse disso. Ela se solta. Tem gente que quando está diante de um quadro, viaja. É a maneira que Deus te deu para voar na presença dEle. Mas, por favor, não troque as coisas. Tem gente que não tem vida com Deus. E aí acha que vai fazer uns passinhos bonitinhos com a carinha de limão chupando manga e Deus vai. Não. Sabe, meus irmãos, a gente tem ministrado por aí, às vezes eu fico triste. Que se a gente fala assim, dança é de Deus, todo mundo, aleluia, Jesus salva. Tudo bem, é algo novo. A arte é algo novo, então a gente está eufórico mesmo. Mas a gente não pode trocar as coisas. Nós temos que ter um ministério equilibrado. Não adianta a gente ficar, Senhor, Senhor, e não entender o que realmente Deus quer de nós. Deus quer um coração apaixonado. Sabe, Deus quer um coração completamente dele. Quantas pessoas estão querendo participar de grupos artísticos nas igrejas, mas não estão querendo ter vida com Deus? Não estão querendo largar o pecado, não estão querendo ter vida de santidade. Eu fico imaginando como que é o coração de Deus quando a gente está dançando para Ele. Eu fui muito confrontada nesse um ano que eu fiquei parada. Porque eu não tinha movimento para fazer diante de Deus, e aí eu não podia fazer. E eu ficava assim, Senhor. Aí Ele falava assim, estou te ensinando novos voos, vem. Sabe, e eu tive que... sabe, meus irmãos, aprender a rasgar mais o meu coração diante de Deus. Mergulhar mais na presença de Deus. Amém? Quantos têm um caldo puro para mostrar para o Senhor? Quantos querem ter? Glória a Deus, eu quero ter. Eu quero que o Senhor olhe para mim, dançando ou não, e se agrade da minha vida. Sabe, Deus vai falar conosco nesses dias. Então aqui eu falei de vontade de Deus. Eu tenho falado já que a vontade de Deus é que o nosso coração seja completamente dele. Mas eu quero agora enfatizar em relação ao tema desse congresso. Por quê? Como eu vou saber a vontade de Deus? Como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? E a Bíblia, ela vem cheia de princípios, de instruções do Senhor, onde Ele nos mostra a vontade dEle. Que a gente seja santo, que a gente seja puro, que a gente esteja diante dEle, que Ele possa nos usar. Mas eu quero enfatizar um pedido dEle, que foi o pedido que Ele fez antes de ir para os céus. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, irmãos, eu imagino que uma pessoa, quando ela vai partir, para ficar muito tempo fora, a última coisa que ela fala antes de partir, você tem que prestar atenção. Porque pode ser a mais importante. Pode ser o sonho de uma vida, acabou o tempo dele, não tem como mais ele fazer nada, ele já fez tudo que ele tinha que fazer, ele tem que passar o sonho dele para outro cumprir agora. Jesus viveu a vida aqui na terra, resgatando o ferido. Só que ele já completou o que ele tinha que fazer. Ele já cumpriu a carreira, ele já cumpriu o que ele tinha que fazer aqui em carne. É a sua vez, é a minha vez. Nós temos que ir. E antes dele ir para o céu, ele falou assim, vá, fala para todo mundo o que eu fiz. Nós corremos o risco do nosso ministério de não fazer isso. De ficar envolvido demais conosco. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas foram tocadas pelo seu ministério esse ano? Sabe, começa a pensar aí, começa a colocar na balança se você tem feito essa vontade do Senhor que eu estou querendo enfatizar hoje. Nós precisamos sim, irmãos, ir ganhar vidas.
Sabe, a gente precisa às vezes olhar para trás e ver as vitórias que Deus já nos deu, para saber se a gente está no caminho certo. Sabe, você está caminhando e você fala assim, peraí, deixa eu pesar. Eu e o Kiko, todo ano a gente faz uma retrospectiva. A gente para e começa a ver como é que foi o nosso casamento naquele ano, o que foi bom, o que foi ruim. E nós precisamos fazer isso com o nosso ministério. Quais são os frutos que Deus tem te dado? O que Deus tem feito através de vocês? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Irmãos, a gente precisa ter consciência que a vida, ela é como um cruzeiro. Já viu aqueles cruzeiros que tem tudo? Você vai passar dias no barco, e naquele barco tem tudo. Você tem shopping, tem salão de beleza, tem salão de festas, tem piscina, você pode passar uma vida ali. E aí você vai aproveitar aquilo ali. Só que a vida é o seguinte, o barco está furado. Aquele barco lindo, maravilhoso, está furado. E uma hora ele vai afundar e é de uma vez. E só vai sobreviver quem tiver salva-vidas, e é Jesus. E quem vestir o salva-vida e andar com ele. Ó, eu estou vestido, todo mundo está vendo que eu estou com laranja, salva-vida laranja. É mostrar para todo mundo que você tem salva-vidas e sair gritando por aí, ei, o barco vai afundar. Não, mas o barco está bom, deixa eu curtir um pouco. Vai afundar, você precisa de salva-vidas. E olha que tem muito crente aproveitando o cruzeiro, só aproveitando. E às vezes ele até está de salva-vidas, está vendo os outros sem o salva-vidas e está continuando a vida por aí. Não está fazendo o que tem que fazer. Meus irmãos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. As pessoas por aí, elas são igual o nenê. O Gabrielzinho, filho da Adriana, que tem 20 dias. Hoje de manhã eu estava lá no refeitório e ele chorava, que a gente via o sininho da garganta dele assim. E eu falei, o que foi, né? Fome. E aí minha mãe pegou lá uma mamadeira e colocou lá na boca dele. As pessoas no mundo, elas são igual neném. Elas estão com fome, só que elas não sabem que elas estão com fome. Neném não sabe que está com fome, ele só sente um vazio e chora. As pessoas no mundo, elas estão com um vazio e querem preencher. E saem preenchendo com tudo que colocam na frente dela. Bebida, droga. Cabe a nós pegar essas pessoas e falar assim, a única coisa que vai matar a sua fome é Jesus. Amém? Precisamos entender que as pessoas que andam por aí, elas são como uma pessoa que está presa, condenada à morte. Está lá na prisão, não pode desfrutar do sol, não pode desfrutar da luz do dia, não pode desfrutar da vida, está preso. Condenado à morte. Só que alguém já morreu no lugar daquela pessoa e já pagou a dívida dela. Só que a pessoa não sabe, está lá sofrendo, preso. Nós precisamos sair gritando por aí, Jesus já te libertou, Ele já pagou o preço por você, Ele já te salvou, sai daí. Eu estava ouvindo uma pregação onde o pastor falava que lá nos Estados Unidos, quando foi abolida a escravatura, tinham algumas leis. Por exemplo, os escravos usavam um banheiro e os que não eram escravos usavam outro. Os escravos podiam frequentar lugar X e os que não eram escravos frequentar lugar Y. E depois que foi abolida a escravatura, eles continuaram com aquelas leis, porque eles estavam acostumados. Aí veio um pastor, Martin Luther King, e saiu gritando assim, ei, acabou a escravidão. Acabou a escravidão, não tem isso mais. E nós temos que fazer isso com o mundo. Nós temos que começar a proclamar por aí. E você tem na mão uma arma preciosa e poderosa, que é a arte. A arte entra onde nenhum pastor entra às vezes. A arte às vezes permite que um grupo como Jocum, há pouco tempo estava lá na China apresentando uma peça. E era uma peça, acho que não era grilhões, não. Substituição. Eles estavam apresentando uma peça e a peça falava da substituição, da obra substitutiva de Jesus na cruz. E as pessoas lá assistindo, um país onde não se pode pregar o evangelho, as pessoas lá assistindo, porque era arte. A arte entra muitas vezes onde ninguém entra. Quantos querem usar essa arma que Deus te deu? Amém ou não amém? Como
cumprir o ID de forma eficaz? Para quem está anotando, esse é o primeiro ponto. Como cumprir o ID? São só 2, tá, gente? Não são 10, não. São só 2. Como cumprir o ID de forma eficaz? Porque às vezes a gente fica meio frustrado, né? Ah, mas eu vou pregar e não consigo ter êxito. O que acontece? Abre a tua Bíblia em Mateus 16. Verso 13. Esse texto ele tem um segredinho para nós. Fala o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esse texto ele nos dá o primeiro ponto. Como eu vou ter um ministério artístico de êxito? Conhecendo a Jesus. Fala, conhecendo a Jesus. E talvez você fala para mim, mas eu já conheço a Jesus. Mas eu estou querendo saber qual é a face que Jesus tem revelado para você. Como você tem conhecido Jesus? Quem é Jesus para você? Porque aqui, ele dá para Pedro uma chave. Ele fala: Pedro, você descobriu, o Espírito te revelou. Então eu quero te falar que eu vou edificar a minha igreja através de você. As portas do inferno não vão prevalecer contra aquilo que você edificar. E eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você orar vai acontecer. O que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus. Quantos querem ter um ministério que edifica? Que o que você edificar, o diabo não vai poder derrubar. Quantos querem um ministério que quando você orar, as coisas vão acontecer? Meus irmãos, aqui está a chave. Precisamos conhecer mais Jesus. Às vezes a gente procura tantas coisas e não vai na essência. A essência do cristianismo se chama Jesus. Então, como Jesus tem se revelado a você? Jesus, ele se revela a nós de várias formas. E eu quero ressaltar 2 delas. Primeiro, coloca o ponto 1.1. Jesus se revela a nós pelo que ele faz. E às vezes a gente canta assim: não quero as suas mãos, mas a sua face. Mas as mãos também são boas, meus irmãos, não é? Você acha que Jesus se agrada em se apresentar para nós como água? Claro! Jesus se agrada, ele é, desculpando a intimidade, ele é oferecido. Jesus, ele se oferece para nós. Olha, se você tiver com sede, eu sou água. Se você tiver com fome, eu sou pão. Se você estiver precisando de um consolo, eu te aconchego. Jesus é tudo que nós precisamos. E ele se agrada em ser esse tudo, que faz tudo por nós. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram com Jesus e ele se agradava em ser aquele que as pessoas precisavam. Sabe, tudo que você precisa, você encontra em Jesus. Quem é Jesus para você? Esse nível de conhecer Jesus pelo que ele faz, não é um nível raso não, meus irmãos, porque precisa ter fé. Se você não tiver fé, você não conhece o Jesus que faz. Ou conhece? Não. Se você não tiver fé e se você não amar o Senhor, você não vai conhecer essa face de Jesus. As pessoas que conheceram esse lado de Jesus foram pessoas que tiveram fé, que amaram o Senhor. Olha só. Para a mulher samaritana, ele era o amor que 5 maridos não conseguiram suprir. Para Lázaro, ele era a ressurreição, ele era a vida, ele era a amizade. Para Marta,
ele era aquele digno de ser servido. Quantos aqui amam servir o Senhor? Ele é digno de ser servido? Para Maria, ele era aquele digno de ser adorado. Quantos aqui amam adorar o Senhor? Sabe, meus irmãos, para os cativos, ele era a libertação. Para Judas, ele era aquele que vinha arrasar com tudo. Alguns teólogos falam que foi por isso que Judas entregou. A gente sabe que havia um plano de Deus por trás disso. Mas Judas achava que Jesus era o Messias que viria em glória, arrasando com tudo. E Jesus era simples. Então, para Judas, ele era assim. Para os magos ali do Oriente, ele era o fruto da profecia, digno de ser adorado. Para o centurião, ele era aquele tão poderoso que qualquer palavrinha que ele falasse de longe ia curar o servo dele. Jesus é isso para você? É ou não é? Ele é isso para mim. E ele é para mim tudo aquilo que eu preciso. Mas na Bíblia, a gente mostra que Jesus parece que ele saia com radar assim, ó, procurando corações aonde ele queria se mostrar mais. Ele chega com Pedro, Tiago, João e se transfigura na frente deles. Ali Jesus não era aquele que podia fazer. Jesus não estava revelando pão, água. Jesus estava falando: eu sou o que sou. Jesus, ele parece que saía procurando aqueles a quem ele podia se revelar. E essas pessoas a quem ele se revelava eram aquelas que se dispunham a buscá-lo mais, a largar tudo, a estar diante dele. Jesus, lá na transfiguração, mostra para os discípulos uma face que ele não tinha mostrado para mais ninguém. E eu quero te falar, meus irmãos, eu quero Jesus que supre, mas eu quero esse segundo ponto, que é 1.2, que é o Jesus que é. Porque essas pessoas na Bíblia que viram Jesus pelo que ele é, foram pessoas que arrasaram, no sentido de arrasar com o inferno. Foram pessoas que fizeram e aconteceram. Tudo bem, tem Paulo, que é para nós um consolo, porque a gente não pode ver Jesus como esses 3 discípulos vieram. Paulo não viu Jesus como carne, mas ele teve uma experiência com Jesus que mostra que ele conheceu o Jesus que é. João, lá em Apocalipse, quando ele vê Jesus, aquele Jesus que ele conhecia há tanto tempo, andou com ele 3 anos, era o discípulo amado. A hora que ele viu o Jesus que é, ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra como morto, a Bíblia fala, porque ele viu Jesus que é. E essas pessoas, como foram usadas por Deus. E eu fico pensando assim, tantas vezes no meu caminhar, eu caminho, eu vou orar, e eu coloco os meus alvos lá diante de Deus, né? E eu sempre focalizo muito no Jesus que é. No Jesus que faz. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim: como está o meu nível de conhecer Jesus? Porque, meus irmãos, quando a gente conhece o Jesus que é, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, de ter a vida transformada, de ter a vida tocada pela presença dEle, nada te tira da presença dEle. Sabe, nada tira o teu ministério do rumo dEle. Quantos aqui passam dificuldades no ministério? Meus irmãos, o segredo para a gente não sucumbir frente às dificuldades é conhecer a Jesus. Tantas pessoas eu conheço, já passaram dificuldades e caíram, e tiveram um coração mudado. Quantas outras pessoas eu conheço, passaram por dificuldades e se fortaleceram. Qual é a diferença? Conhecer o Senhor Jesus. Não de ouvir falar, mas de ver, de perceber. Sabe, eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Porque eu conheci o Senhor e nada me tira do caminho dEle, meus irmãos. Seja tribulação, seja angústia, seja fome, seja o que for. Se você não conhece o Senhor Jesus ainda, o Senhor vai se revelar para você nessa tarde. Você crê?
no nome de Jesus. Jesus, ele procurava as pessoas, e eu sei que hoje ele está passando o radarzinho dele aqui, ó, procurando quem está com fome necessária para ele se revelar. Quem quer me ver? Porque eu ver Jesus tem um preço. Você nunca mais vai ser o mesmo. Quando Jesus ele entrava ali na entrada triunfal, as pessoas aclamavam, filho de Davi. E Jesus vira para os apóstolos. E falam assim, como que eu sou filho de Davi se eu sou maior que Davi? Ele estava falando assim, as pessoas estão me vendo ainda muito pelo que eu faço, não estão me vendo pelo que eu sou. Jesus deseja se revelar a você, de forma que você nunca mais vai ser o mesmo, de forma que o seu ministério vai estar completamente firmado na rocha. Quantos recebem isso e querem isso para a sua vida? Amém? E o segundo ponto, de como que eu vou ter um ministério artístico que marca a minha geração, tendo o padrão do ministério de Jesus no seu ministério. Tendo o padrão do ministério de Jesus no seu ministério. Abre a tua Bíblia em Filipenses 2. Verso 5. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse texto ele fala de princípios. Ele fala o seguinte: mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Na arte você tem que ser o melhor, mas você não pode usurpar ser o melhor. Quantos entendem? Você tem que ser melhor, não é que o seu irmão não. Você tem que ser melhor que você mesmo. Para glorificar a Deus na sua arte, você tem que se superar todos os dias. Mas você não pode usurpar ser o melhor. É você se humilhar, é você se esvaziar. E no meio artístico, no mundo, o que a gente vê é o contrário. É os artistas se exaltarem. E o nosso padrão é o oposto. Amém? O nosso padrão é que mesmo que você seja o melhor professor de dança de rua do Brasil, você não usurpasse isso. Você não desejasse isso. Você desejar, sim, ser aquele que Deus olha para você e se agrada do seu coração. Esse texto também fala, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Obediente ao Senhor. Obediente àquilo que Deus te colocar para você. Colocar para você fazer. Obediente à sua liderança. Obediente ao chamado de Deus. Não foi fácil para Jesus cumprir aquilo a qual ele estava designado, mas ele foi porque Deus o tinha chamado para isso. E eu quero ressaltar também alguns pontos para que o ministério de Jesus seja o meu padrão. Primeiro, anota aí, equilíbrio no serviço ministerial. Equilíbrio no serviço ministerial. Jesus, ele era equilibrado. Ele curava, ele libertava, ele ensinava. É lógico que a gente tem que se especializar numa área, mas nós temos que ter frutos em todas as áreas. E muitas vezes, em muitos ministérios, a gente vê, não, olha, tem que expulsar um demônio ali. Não, eu sou um adorador. Eu vou lá e eu vou ficar adorando que o demônio vai sair. Meu irmão, vai lá, põe a mão e manda sair. Ah, eu tenho que pregar. Não, eu só danço. Olha, se você tem a capacidade de chegar num púlpito e dançar, você tem que ter a capacidade de chegar num púlpito e pregar.
Não ouvi nenhum amém. E tem que ser amém mesmo. Todo mundo do seu grupo tem que ser capaz de pegar o microfone e ir lá para frente. Eu louvo a Deus pelos nossos líderes. Que a gente era adolescente e eles tacavam o microfone na nossa frente e falavam, vai, e a gente, Jesus, toma conta, não dou conta não. Dá, minha filha, não é você não, vai que é ele. Esses dias eu estava lembrando com a Andréia Bruno, Shekinah, um grupo que na época eram adolescentes, um dia foi para o interior. E foram chamados por uma igreja e foram evangelizar. Tinha uma praça lotada, a Andréia tinha 17 anos. Ela tinha ido com o Shekinah. E aí o pastor, eu não sei se ele não tinha muita experiência com evangelismo, ou se ele olhou para aquela menininha de 17 anos e falou assim, não vou dar o microfone para essa menininha não. Deus já estava falando com ele que ela ia fazer o apelo. Só que ele estava assim, ela falava assim, pastor, sou eu que vou fazer o apelo? Ela era uma das líderes da equipe. E ele falava assim, não sei. Aí na hora H, ele resolveu ouvir a voz de Deus e passou o microfone para ela. 300 pessoas receberam Jesus naquele dia. E uma igreja começou naquela cidade, a partir daquelas 300 pessoas. Irmão, você tem que ter equilíbrio no seu ministério. Ah, eu só toco. Irmão, vamos orar para abrir a reunião? Não, meu irmão, seu ministério tem que ser equilibrado, porque o de Jesus era. Ele fazia de tudo um pouco e ele é o nosso modelo. Hoje a Adriana perguntou, quantos covers de Jesus nós temos aqui? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ensinava, Jesus fazia atos proféticos, pegava o barro, passava no olho. Amém? Então, por favor, se você quer ter um ministério vencedor, pare de dar desculpas. Líderes, começa a empurrar seus liderados para frente. Começa a pôr o microfone na mão deles sim. E por favor, pare de falar não. Se você tem vida com Deus, você precisa abrir a boca. Amém ou não amém? Segundo ponto, para que o ministério de Jesus seja o meu padrão, usar aquilo que está ao seu alcance. Aquilo para o qual Deus te capacitou. Jesus, ele usava o barro. Queria curar? Pegou o barro do chão. Queria pregar? Ele viu os lírios assim, ó, de certo tinha um campo bonito. Ele falou assim, gente, olha os lírios do campo. Eles não semeiam, não encolhem. Começou a ensinar. Olha as aves dos céus. Jesus usava o que estava ao seu alcance para fazer a obra. O que está ao seu alcance? O que Deus tem te dado? Ah, eu não sei fazer nada, só cozinhar. Começa a cozinhar e chamar seus vizinhos para comer na sua casa e fala de Jesus para eles. Ah, eu sei costurar. Começa a fazer umas roupas. E vai para a favela. E aí fala assim, vem cá, deixa eu falar de Jesus para você. Jesus te ensinou a dançar. Meu irmão, dança. Ah, eu tenho vergonha. Ah, Jesus, vergonha é reputação. E reputação é muito amor próprio. Larga a mão disso. O que está na sua mão para fazer, faça. Sabe, a gente precisa de ousadia, a gente precisa ser corajoso. A Nilcé, eu não estou tirando o olho de você hoje. A Nilcé foi para a África. Tinha uma árvore lá, né, Nilcé? Depois ela conta com mais calma. Que era uma árvore que era usada para sacrificar para os deuses estranhos. Ela falou assim, é aqui mesmo que eu vou adorar o meu Senhor. Pendurou o tecidinho dela lá e começou a adorar o Senhor. E veio um mover naquele lugar por causa dessa atuação. E eu creio que pessoas já, mesmo que a Nilcé não saiba, pessoas já se converteram por causa disso. Porque algo aconteceu no mundo espiritual. Se você tem uma oportunidade, irmão, rádio, livro, vai escrever livro, vai escrever para revista, por favor, use o que Deus tem te dado, não seja negligente para aquilo que Deus tem te dado, sabe, não é fácil, tem dia que eu falo assim, a gente tem a escola, é difícil meus irmãos, a gente passa tanta dificuldade, mas Deus me chamou para isso, eu vou fazer, o que tem nas minhas mãos para fazer para Deus, eu vou fazer, amém? Para de esperar alguém te empurrar para fazer.
Para de esperar alguém ter que implorar para você e te sacudir e falar assim: acorda, Deus te chamou para isso. Vai fazer o que Deus te mandou e pronto. Você só tem essa vida para viver. Amém? Quantos recebem? E o terceiro ponto: seja excelente. Porque Jesus, ele era excelente no que ele fazia. Jesus, quando chegou aos 12 anos, na sinagoga, todo mundo ficou assim, de queixo caído, porque ele era excelente. Quando Jesus abria a boca, todo mundo calava, porque ele era excelente. Ah, mas Jesus é Deus. E daí? Você é filho de Deus, você é a cara do seu pai. Você tem que ser excelente no que você faz. Bezalel, a Bíblia fala de Bezalel ali em Êxodo 31. Deus derramou sobre ele habilidade sobre habilidade. Deus nos dá habilidades. Você precisa trabalhar essas habilidades. Da mesma forma que uma criança, ela tem dentro dela habilidade para andar, não tem? Mas ela tem que se esforçar, tem que tentar, tem que levar os tombos dela até ela chegar a andar de forma perfeita. Às vezes, a gente quer ser muito espiritual e a gente fala assim: não, a unção me capacita. Capacita, mas até onde você deixar. Nós precisamos de técnica, sim. Sabe, eu tenho escola. Já falei isso 10 vezes. Estou querendo fazer propaganda não, irmãos. Mas, às vezes chega gente lá e fala assim: Deus me ungiu para dançar, eu quero entrar no corpo de baile. Eu falo assim: quanto tempo de dança você tem? Nunca dancei, só no meu quarto em adoração. Então você vai ter que ir para o grupo iniciante. Não, mas eu tenho a unção. Eu também tenho, todos têm. Você precisa estudar. Não, mas eu vou dançar na ponta. E nunca fizeram aula na vida, querem dançar na ponta. Né, Gisela? Às vezes é tão difícil isso. Né, eu vou cantar. Não, eu tenho a unção. A hora que eu abrir a boca, o céu vai descer. E os irmãos vão correr. Porque o céu desce. Jesus, ele ora coração, mas o povo não tem como ver coração. A primeira coisa que eles veem é o que está na frente deles. Eu vou ganhar vidas dançando, eu tenho a unção, então você tem que dançar bem. Porque as pessoas estão lá te vendo, elas não estão vendo seu coração, elas estão vendo o seu exterior. E aí depois que o seu exterior atrair a dança, a música sua, nossa, é gostoso, nossa, é legal, não é? Aí elas vão poder começar a sentir alguma coisa. Vocês entendem? Deus pode usar? Claro. Pode pegar um desafinado, né, Cris? E usar, não pode? Porque você é músico. Não estou falando isso não, misericórdia. Pode pegar? Pode. Só que se eu for desafinado, Deus não vai me usar como está usando o Cris, que é excelente no que faz. Cris está viajando o mundo, não é? Não sei para onde ele está indo não, mas depois ele conta. O mundo. Se ele fosse um desafinado, por mais unção que ele tivesse, ele não podia estar indo viajar o mundo. É ou não é? Então, meus irmãos, fala assim: eu preciso no meu ministério ser excelente. Imagina um palhaço sem graça, meu sério. Quem vai querer ouvir? Amém? Unção sobre unção já está sobre a sua vida. Mas você precisa ser bom. Fala assim: eu quero, no meu ministério, ser excelente. Eu quero usar aquilo que está à minha mão. Eu quero ser equilibrado, aceitar os desafios de Deus e fazer o que Deus mandar. Expulsar demônio, fala. Pregar, curar. Olha, terça e quarta-feira nós vamos ter aqui um evangelista, o nome dele é Hernani Santos. Ele tem 24 anos. Mas a última vez que ele esteve em Goiânia, 18 pessoas levantaram da cadeira de rodas. Então, eu não sei você, mas eu quero essa unção. Porque eu quero pôr a mão sobre o enfermo e ver ele levantar da cadeira de roda. Amém? Se você quer também, pode pedir para o Senhor. Eu já fiz o meu pedido. Eu quero essa unção para a minha vida. Vamos ficar de pé? Queria chamar os meninos. Desculpando a intimidade. Queria que você
colocasse a sua vida diante de Deus. E nós vamos orar por duas coisas. Primeiro, conhecer Jesus. Quem é Jesus para você hoje? Eu não estou falando quem você deseja que Ele seja, mas quem é Jesus para você hoje? Quem Ele tem sido? Ai, Jesus tem sido aquele que eu sirvo, eu corro para um lado e outro. Glória a Deus. Mas hoje Ele quer mostrar a face dele para você. Ai, Jesus tem sido aquele que me alimenta, que supre o que ninguém pode suprir. Glória a Deus. Mas hoje Ele vai revelar a face dele para você. Quantos querem um nível em Deus de conhecê-lo face a face? E aí, se te faltar pão, você não vai estar nem aí. Se te faltar água, você não vai estar nem aí. Se te faltar consolo, você não vai estar nem aí. Eu ouvi falar de um pregador na China que foi preso. E esse pregador, ele pregava muito para multidões e foi preso, porque lá era proibido. E aí, quando foi preso, ele começou a escrever na prisão e mandar as cartas dele. Aí as pessoas cortaram os dedos da mão dele para ele parar de escrever. Aí o que ele fez? Começou a gravar. Eu não sei como é que é isso, tá, gente? Porque se eles chegaram a um ponto de cortar, né? Talvez seria mais fácil impedir que as cartas fossem. Mas o testemunho é esse. Aí ele começou a gravar as coisas que Deus falava para ele. Aí as pessoas cortaram a língua dele. Eu fico pensando assim, se fosse eu e você? Porque a hora que eu falei assim, se tirarem a sua dança, todo mundo fez assim, oh, né? E se tirarem coisas que são tão preciosas para você, quanto o que aconteceu com esse irmão? Você também vai continuar firme na rocha, fazendo tudo que Deus mandar, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Tudo a ver, Cris, com o final do louvor que Deus falou para você. Se tirarem a minha música, se tirarem a minha dança, eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Se você pode falar isso para o Senhor, fala para o Senhor. Fala, Deus, eu não estou nem aí. Sem música, sem dança, sem poder fazer arte ou podendo fazer arte. Eu sou teu. Queria que o Cris estivesse cantando e, por favor, e que você, que percebeu que precisa ter uma revelação maior de quem é Jesus, você viesse aqui à frente. Nós queremos orar com você, para que Deus abra os seus olhos, para que Deus se revele a você, para que essa tarde seja a tarde que você nunca vai se esquecer, porque você se encontrou com Ele. Não só de ouvir falar, mas de ver. Rasga o seu coração. Expõe o seu coração na presença de Deus agora. No nome de Jesus. Fala, Deus, olha aqui o meu coração. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Rei de Israel, me enche o templo com tua glória. Pede, Senhor, para restaurar o seu coração. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair, por tua misericórdia, Rei de Israel, me enche o templo com tua glória.
restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam a Deus em minha vida. Yeshua, igreja, eu quero ser.